Welcome, dear students! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Ichigo Class, tá bom? Lembrando que quem for aluno do Ichigo Class Academy, que é o local onde a gente treina o inglês, vocês vão poder assistir comigo o vídeo que gerou aí essa aula, tá? Pra quem não sabe, eu gosto muito de pegar vídeos, seja na internet, de YouTube, podcast, filmes, enfim, pra gente aprender o inglês da vida real e não aquele inglês do livro. No vídeo de hoje eu escolhi um da juíza Judy. Basicamente é esse vídeo aqui com esse título, né? Dog backed out of collar and attacked. Cachorro escapou da coleira e atacou. Antes de dar início a essa aula, eu preciso dizer que a gente vai ver um vocabulário um pouquinho mais técnico, tá? Porque a gente vai estar tratando de justiça. Por mais que seja pequenas causas, ou seja, algo de pequena complexidade, tem sim alguns termos técnicos, tá bom? Que eu vou ensinar aqui, tanto para os alunos do Academy, tanto você que ficou aqui para assistir essa aula, tá bom? Então vamos lá. Primeiras palavrinhas que eu quero que vocês aprendam. Plaintiff, plaintiff. Plaintiff é o autor, é a pessoa que está requerendo alguma coisa, é a pessoa que está entrando com a ação, com um pedido na justiça. Agora, quando a gente está falando de réu, de requerido, que é a pessoa que precisa se defender, lembra de defesa, tá? Que é o quê? Defendant. Defendant. E a pessoa que vai estar narrando pra gente, que é o que a gente chama aqui no Brasil de locutor, lá eles chamam de announcer. Então essas três palavrinhas precisam estar na ponta da língua. Plaintiff, que é o autor, é a pessoa que está pedindo alguma coisa. O defendant, que é a pessoa que está se defendendo, é o réu. E o announcer, que é o locutor. E eu não preciso falar nada que como o canal é da juíza Judge, você precisa saber que judge é juiz, tá? Então vamos lá. Bom, eu vou ler aqui, tá bom? Eu separei por cor para ficar mais fácil. Então, o locutor está em lilás e a juíza ela tá em laranja. Então, eu vou ler aqui o que cada um disse, né? Para vocês saberem como que pronuncia em inglês. Mas calma, que eu vou voltar para dizer basicamente o que significa cada frase, tá bom? Vamos lá. Primeira, announcer. Ryan Russell says a German Shepherd owned by neighbor Priscilla Gordon attacked his Maltipoo. Judge Judy. Mr. Russell, it is your claim that the defendant's dog attacked yours. There are some serious vet bills, which is primarily, I assume, what you're suing for. Is that right? Basicamente, o locutor disse, né? Ele fala, Ryan Russell alega que German Shepherd, um pastor alemão, owned by neighbor, significa que é de propriedade, né, da vizinha, Priscilla Gordon, que atacou o seu Maltipoo. O que é um Maltipoo, tá, gente? Maltipoo é a mistura de um maltês com um poodle. Então, é aqueles cachorrinhos pequenininho. A juíza Judge, ela diz assim, Sr. Russell, it is your claim. Claim significa a alegação, a argumentação, né? Ela diz o seguinte, Sr. Russell, é a sua alegação, a sua reclamação que o cachorro da ré atacou o seu. Existem algumas contas veterinárias bem sérias, que é, basicamente, eu assumo o motivo pelo qual você está processando. What you're suing for. Sue. Sue é no caso de processar. Então, suing for, né? Que você está processando, o motivo pelo qual você está processando. Is that right? Isso é correto? Seguindo aqui. Correct, Your Honor. Do you live in the same area where the defendant lives? I did. Actually, at the time, I was moving out. It was gonna be my last day at that current residence. Que significa, correto, excelência. Your Honor é vossa excelência, ou deixa só excelência, tá bom? Do you live, né, você mora, in the same area, na mesma área, where the defendant lives, onde a ré mora? Aí ele respondeu no passado, I did, eu morava. Actually, ou seja, na verdade, at the time, na época, I was moving out. Eu estava me mudando, estava de mudança. It was gonna be, ia ser, my last day, meu último dia, at the current residence. Current é, no caso, naquela momento, naquela residência. Continuando aqui. And you were walking your dogs. Correct. You have two? I do have two dogs, yes, two Maltipoos. E você estava caminhando com seus cães? Correto. Você tem dois? Eu tenho dois cães, sim, dois Maltipoos. Aqui é facinho, né? Vamos continuar. Dando continuidade aqui. So,
I'd like you to go over to that chart, which I assume you've prepared, and show me where you were walking your dogs and how this attack took place. Of course. I was leaving my house here around 9 o'clock at night. This is a typical walk I take my dogs on every day. I got around the corner. This is the defendant's house. She and a boy had 2 large dogs, and when our dogs saw each other... Calma, vamos traduzir isso por partes. Então, I'd like you, eu gostaria que você, to go fosse, over to that chart, até aquele quadro, which I assume, no caso ela assume, né, ela acredita, you've prepared, que você preparou, and show me, ou seja, me mostre, where you were walking your dogs, onde você estava caminhando com seus cães, and how, e como, this attack took place, este ataque aconteceu. E o Sr. Russell, que é o autor, ele fala assim, of course, então claro, I was leaving my house, eu estava saindo de casa, here, aqui, around 9 o'clock at night, por volta aí de 9 horas da noite. This is a typical walk, essa é uma caminhada típica. I take my dogs, que eu levo meus cães, on every day, todos os dias. I got around the corner, ou seja, chegando, corner é a esquina, né? Chegando ali na esquina, aí ele mostra. Esta é a casa da ré, né? This is the defendant's house. Esta é a casa da ré. She and a boy, ela e um garoto, had 2 large dogs. Tinham 2 cães grandes, né? Large no caso de grande. And when our dogs, e quando nossos cães saw each other, viram um ao outro, né? Então agora vamos ler e depois eu traduzo para vocês. Where were they when you saw them? In front of the house, in this general area. As I was walking and I saw that the dogs started to bark. Okay, your 2 dogs are on leashes. Correct. Então vamos traduzir aqui. Where were they? Onde eles estavam? When you saw them, quando você os viu. In front of the house, tá? Então, na frente da casa. In this general area, nessa área geral. As I was walking, então, enquanto eu estava caminhando, and I saw, e eu vi, that the dogs started to bark, que os cães começaram, to bark é latir, tá? Quando eles começaram a latir, aí a juíza, ela dá uma pausa, assim, ok, tudo bem. Your 2 dogs are on leashes. Os seus 2 cães estão na guia. Leashes quer dizer que estão sendo conduzidos, estão na guia. Correct, aí ele fala, correto. Dando continuidade aqui, vamos dar uma leitura. And the defendant and her son, I'm not sure who he is. Is that you? Had their dogs? Were they on leashes? Correct, yes. Ok. Então, traduzindo, né? E a ré e o seu filho? Aí ele fala, I'm not sure, eu não tenho certeza. Who he is, quem ele é. Aí a juíza aponta para o menino, is that you? É você? Had their dogs? Aí ela começa a fazer a pergunta, né? Were they on leashes? Né? Eles estavam com os cães e eles estavam na guia. Aí o Sr. Russell responde, correto, sim. Ela fala, tudo bem, vamos dar mais uma leitura aqui. And so, when I saw the dogs started to bark at each other, I started to walk into the street to avoid further confrontation. So, show me where you walked. Yeah, the sidewalk ends here, at their driveway. So I started to walk into the street, and when we finally crossed paths, one of the defendant's dogs got loose and started attacking my dog in the middle of the street here. Calma, que eu sei que é bastante coisa, mas vamos voltar lá para traduzir. And so, e então, when I saw the dogs, quando eu vi os cães, né, started to bark at each other, que começaram a latir um pro outro, né? I started to walk, eu comecei a caminhar into the street, para a rua, to avoid. Para o quê? To avoid é para evitar. Further o quê? Further confrontation. Further no sentido de mais confronto. So, show me where you walked. Então a juíza pediu, então, me mostre onde você caminhou. Yeah, the sidewalk ends here. Sim, a calçada termina aqui. At the driveway. Driveway é onde basicamente estaciona o carro. É basicamente uma entrada de veículo. Então ele está falando que justo quando tem essa entrada para o carro estacionar, é onde acaba, no caso, a calçada. Aí ele fala, so I started to walk. Então eu comecei a caminhar into the street,
para a rua, comecei a caminhar para a rua. And when we finally crossed paths, e quando nós finalmente cruzamos nosso caminho, one of the defendant's dogs, dos cães da ré, got loose, se soltou, and started attacking my dog, e começou a atacar meu cachorro in the middle of the street here, no meio da rua aqui. Infelizmente, para quem não é meu aluno, a aula termina aqui. Mas calma, que você pode se tornar meu aluno quando você quiser, tá bom? O meu curso, o Ichigo Class Academy, ele fica lá no meu site www.ichigoclass.com.br. Você vai lá, vai escolher o Academy, que como o próprio nome diz, né, de academia, para treinar o inglês. Quem fizer parte vai poder ver o vídeo no qual se baseou essa aula. Eu não deixo aqui por uma questão de direitos aqui do YouTube, para não ter problema com strike, coisas assim. Então, lá tem o vídeo legendado por mim, não é a legenda gerada automática do YouTube. Além disso, tem o material aqui da aula, que eu disponibilizo para os alunos, então você não precisa ficar se preocupando em escrever, anotar tudo. Não, você só vai ouvir e treinar comigo. E se você não puder ser meu aluno, basta você assistir as aulas que eu disponibilizo aqui gratuitamente. Por isso, não esquece de deixar uma curtida, de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, e eu agradeço pela sua presença e eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!